Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 16 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Brasil volta a gerar empregos depois de quase 2 anos de queda. Em fevereiro foram criados 35 mil novos postos de trabalho. Presidente Michel Temer comemora a retomada do emprego. E é claro que nós temos ainda muitos milhões de brasileiros que dependem de emprego. Mas é preciso começar. E o governo também comemora leilão de 4 aeroportos do país. Isso significa mais arrecadação para os cofres públicos e novos investimentos nos terminais. José Luiz Filho. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre recebam investimentos de mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. 16 milhões de brasileiros têm energia em casa pelo programa Luz para Todos. Natália Kozlik. E os recursos para o programa estão garantidos até o final de 2018, principalmente para atender as regiões Norte e Nordeste. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O Brasil voltou a gerar empregos. As medidas econômicas que o governo vem tomando estão fazendo com que os empresários estejam mais confiantes, seguros para fazer investimentos. Um reflexo disso é que depois de 22 meses, o país teve mais contratações que demissões de trabalhadores. Depois de quase 2 anos de queda, o Brasil voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35.612 empregos. O presidente Michel Temer comemorou os números, afirmando que eles mostram a retomada dos empregos. Nós temos pelo menos um bom número de brasileiros que se sentem mais ativamente participantes da cidadania. É claro que nós temos ainda muitos milhões de brasileiros que dependem de emprego. Mas é preciso começar. Dos 8 setores da atividade econômica medidos, 5 tiveram resultados positivos. Os destaques ficaram por conta da recuperação do setor de serviços e da indústria de transformação, que inclui a indústria têxtil, de motores e metalúrgica. De acordo com o coordenador-geral de Estatística do Trabalho do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, o maior número de empregos revela que os empresários estão prevendo vender mais. Nesses resultados positivos nós temos o subsetor de vestuário, o subsetor de indústria têxtil, que são bens de salário. Se os empresários da indústria destes setores de bens salários estão contratando para produzir mais, estes empresários estão acreditando que o poder de compra dos trabalhadores, da classe trabalhadora, deve aumentar. Outros subsetores da indústria também chamam a atenção, que é a indústria mecânica e a indústria metalúrgica. Isso denota, normalmente, uma retomada do investimento. Isso também é um bom sinal. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. As medidas do governo estão no caminho certo, serão aprimoradas. E esses 13 milhões de brasileiros que hoje não têm um endereço para trabalhar, mês a mês, portas e portas de emprego serão abertas. O presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos das ações do governo na área econômica, com a adoção de medidas de ajuste nas contas, que resultaram na queda da inflação, da taxa de juros, a melhora na avaliação do risco Brasil e a volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. São fatos, portanto, que eu estou mencionando para revelar o otimismo que deve guiar os nossos passos, deve guiar os passos do governo, deve guiar os passos da economia brasileira, porque mais do que nunca
eu verifico grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós temos insistindo, nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação. Em fevereiro, foram mais de 1.250.000 contratações, contra 1.215.000 demissões. Ao todo, o país tem mais de 38.315.000 trabalhadores com carteira assinada. Reportagem Luana Karen. A indústria que transforma a matéria-prima em um produto final, que é a indústria da transformação, foi um dos setores que também registrou aumento no número de contratações. E quando a indústria cresce, significa que os empresários estão confiantes na retomada do poder de consumo da classe trabalhadora. A indústria de transformação está no segundo mês consecutivo de aumento de contratações. Em janeiro, o setor já havia registrado saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Nós conversamos com uma empresa de São Paulo que produz e vende alimentos naturais como granola e barras de cereal, e é um exemplo desta tendência de aumento no número de empregados. O proprietário, Alexandre Borges, conta que a empresa cresce a taxa de 30% e, por isso, está aumentando o quadro de funcionários. Como a gente cresce em taxas superiores a 30%, a gente vem demandando bastante mão de obra, tanto para a área da parte fabril, mas também na parte administrativa. Um cenário animador. É por isso que Flávio Castelo Branco, gerente de política econômica da CNI, Confederação Nacional da Indústria, destaca que o momento é propício para que o trabalhador invista em capacitação. Num momento em que o mercado está mais retraído, a competição por uma vaga é muito grande. Então, aquele que demonstra maior capacitação, melhor desempenho, ele terminará se sobressaindo e sendo contratado. Em fevereiro, os destaques da indústria de transformação foram o setor de calçados, que gerou mais de 8.000 vagas, e a indústria têxtil e vestuário, que teve saldo positivo de mais de 6.000 contratações. Reportagem, Warbi Calil. Mais 4 aeroportos do Brasil foram concedidos à iniciativa privada hoje. 3 grupos europeus arremataram o leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O objetivo é aumentar os investimentos nesses terminais, ampliando a capacidade deles e melhorando os serviços para a população. Declaro encerrado o leilão. A viva voz, senhores. Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de 4 aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo nesta quinta-feira. Foi um sucesso, como já esperávamos pelo trabalho que foi realizado, um sucesso estrondoso, né? E que coloca de novo o Brasil na rota dos investimentos nacionais e internacionais. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre recebam investimentos de mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. A ideia é elevar o padrão de qualidade, tendo como exemplos os avanços encontrados hoje em terminais como o de Brasília. Concedido em 2012, o terminal recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o 3º melhor do país. Quem chega ou decola por lá explica por quê. A organização, o atendimento mesmo. Principalmente a acessibilidade. E também a praça de alimentação melhorou bastante. Principalmente lá em cima, na praça de alimentação, eu vi que está cheio de restaurante novo, cheio de lojas. 3 grupos estrangeiros levaram as concessões dos 4 aeroportos. O alemão Fraport, o francês Vinci e o suíço Zurich Airport. Na assinatura do contrato deste leilão, o governo já vai arrecadar quase 1 bilhão 460 milhões de reais, 93% a mais que o valor mínimo estipulado. O prazo de concessão é de 30 anos e, ao fim deste período, o governo deve arrecadar um total de 3 bilhões 720 milhões de reais. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, o sucesso do leilão
também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. Os 4 aeroportos foram todos eles disputados, uma disputa muito grande entre os principais operadores, mais importantes operadores aeroportuários do mundo, o que vai contribuir de maneira muito forte para melhorar a prestação de serviços para o brasileiro. Atualmente, 6 aeroportos já funcionam sob gestão privada. Além de Brasília, os terminais de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Reportagem José Luiz Filho. A gente viu aí que as empresas europeias é que vão investir nos nossos aeroportos. E a ideia é atrair novos investimentos de empresas de todo o mundo. Hoje, o presidente Michel Temer se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos. Temer comentou o entusiasmo do ministro em fazer negócios por aqui, mais um resultado da confiança do empresariado que começa a crescer. Um primeiro passo para essa parceria já foi dado hoje com a assinatura de 2 acordos de cooperação. Os Emirados Árabes Unidos são uma federação de 7 emirados com pouco mais de 9 milhões de habitantes. O país tem a 6ª maior reserva de petróleo do mundo e possui uma das mais desenvolvidas economias do Oriente Médio, além de ser um polo turístico. E agora vai ficar mais fácil para os brasileiros visitarem o país. Foi assinado nesta quinta-feira um acordo para isenção de visto entre cidadãos das 2 nações. Também foi firmado um entendimento para trazer mais segurança jurídica para as empresas aéreas voarem entre os 2 países. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que há ainda outras oportunidades de parcerias entre Emirados Árabes e Brasil. Nossos países têm um enorme potencial para estreitar a cooperação e criar oportunidades para fazer avançar o desenvolvimento dos nossos países. E nós estamos nos esforçando para aprimorar o quadro jurídico bilateral de modo a facilitar e a garantir esse fluxo de investimentos. Antes da assinatura dos acordos, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Sultan Al Nahyan, e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, participaram de uma reunião de trabalho em que discutiram temas como comércio, investimento e defesa. O Sheikh afirmou que as relações entre os 2 países estão se desenvolvendo e se fortalecendo a cada ano e que é preciso aproveitar as oportunidades de cooperação. Junto com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são os maiores compradores de produtos do Brasil na região do Oriente Médio. Entre 2000 e 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Emirados Árabes Unidos registrou crescimento de quase 800% e superou no ano passado os 2,5 bilhões de dólares. Mais de 30 empresas brasileiras têm escritório nos Emirados Árabes Unidos. Reportagem Ney Pereira. 19h13 em Brasília. 16 milhões de brasileiros têm hoje energia em casa pelo programa Luz para Todos. E daqui a pouco vamos falar dos novos investimentos que estão por vir, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Momento Social. Toda vez que acontece uma mudança nas informações declaradas no Cadastro Único, o beneficiário de programas sociais do governo deve fazer a atualização para evitar problemas. A Viviane Andrade, que recebe o Bolsa Família, recentemente mudou de estado. Ela quer saber o que deve fazer para não ter o pagamento do benefício suspenso. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde. Olá, ministro. Sou a Viviane, moro em Corenas, na Paraíba, e gostaria de saber como eu faço para fazer a transferência do meu benefício para cá, para onde eu estou morando. Viviane, os teus dados devem ser atualizados a cada 2 anos, né, para saber em que situação tu estás, onde é que tu estás. Mas também são atualizados sempre que houver uma mudança, como endereço, renda, escola das crianças, que a gente precisa monitorar, acompanhar, entrada e saída de pessoas da família. A atualização pode ser feita no setor do Bolsa Família do município ou no CRAS do município.
no Centro de Referência da Assistência Social. E a pessoa deve levar CPF ou título de eleitor, também documentos das outras pessoas da família. É importante manter teu cadastro, Viviane, bem atualizado, para continuar recebendo o benefício. Caso a pessoa não atualize o cadastro, ela pode ter o benefício bloqueado. Portanto, mantenha o cadastro atualizado, mesmo que tu tenha mudado de cidade. E você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo? Manda pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. É um produto que não funciona, cobranças indevidas, serviços mal prestados. São milhares de queixas que os consumidores levam aos PROCONs de todo o país. E na Semana do Consumidor, o Ministério da Justiça lembra que mais uma ferramenta que pode ajudar a resolver problemas nas relações do consumidor é o portal consumidor.gov. No portal, cerca de 80% dos casos foram resolvidos no ano passado. A dona de casa, Luciana de Oliveira, reservou para o aniversário da filha uma casa de festas com jogos eletrônicos em Brasília. Mas no dia da comemoração, as coisas não saíram como planejado. Durante a festa faltou energia e a festinha não conseguiu ser realizada até o final. Luciana está entre os consumidores que procuram os PROCONs para prestar queixas sobre problemas com produtos e serviços em busca de reparação. No ano passado, as 733 unidades de atendimento dos PROCONs em todo o país realizaram quase 2,5 milhões de atendimentos entre reclamações e consultas. Para Luciana, é uma forma de garantir o cumprimento de direitos. Eu, como mãe, me senti pouco lesada. Mas o consumidor tem outra forma de exigir seus direitos sem sair de casa. O portal consumidor.gov do Ministério da Justiça tem recebido cada vez mais acessos. A plataforma conta com 372 empresas cadastradas e registrou mais de 580 mil queixas desde 2014. No ano passado, o índice de resolução dos problemas foi de 80% e o tempo médio de resposta de 6 dias. Um resultado positivo, segundo o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, André Lopes. 80% de resolutividade em 7 dias, 6 dias, é uma média excelente. O que a gente tem feito para ampliar isso? Nós temos buscado parcerias, por exemplo, com o Poder Judiciário, onde o próprio tribunal atua no sentido de orientar a população de que há uma ferramenta que pode ser que ele não precise de um processo judicial. Entre os assuntos mais reclamados em 2016 estão os cartões de crédito e as TVs por assinatura. Mas o setor campeão de queixas é o mesmo dos anos anteriores, a telefonia móvel e fixa. E por isso, o diretor André Lopes explica que o Ministério da Justiça trabalha junto à Anatel para melhorar os serviços de telecomunicações e prevenir os problemas. Estamos começando a discutir planos de qualidade para o setor, como é que a gente pode levar em conta a voz do consumidor, aquilo que na visão do consumidor ou está impactando negativamente. O endereço do portal do Ministério da Justiça para registro de reclamações sobre produtos ou serviços é o www.consumidor.gov.br. Reportagem Thaísa Dias. A partir de hoje, o Rio de Janeiro começa a receber mais de 1 milhão de doses da vacina contra a febre amarela. Ontem, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou 2 casos da doença. A partir desse resultado, novas medidas estão sendo adotadas, além da vacinação que já havia sido anunciada para todo o território fluminense. As doses foram autorizadas pelo Ministério da Saúde e serão distribuídas aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde. Após a confirmação de 2 casos de febre amarela silvestre com transmissão dentro do estado do Rio de Janeiro, com uma morte na área rural de Casimiro de Abreu, o governo resolveu antecipar a vacinação para 25 municípios estratégicos nas regiões Norte, Noroeste, Serrana, dos Lagos e no entorno da reserva do Poço das Antas. A prioridade agora é imunizar a população que mora ou trabalha em áreas de mata e zonas rurais. Os demais municípios serão imunizados de forma gradativa até o fim deste ano. Do Rio de Janeiro, Natália Mello, para a Voz do Brasil.
Viver sem energia elétrica parece impossível para muita gente. Mas no Brasil, que tem dimensões continentais, a energia ainda precisa chegar à casa de muitos brasileiros. E ela está chegando com o programa Luz para Todos, que já beneficiou 3 milhões de famílias. São mais de 16 milhões de brasileiros. Dona Lucila sempre morou na mesma região, no município de Boqueirão, em Campo Grande. E só quando completou 60 anos, pôde comemorar a chegada da energia elétrica. Foi outra vida, outra bênção, né? A gente está muito contente. A energia chegou ao sítio de Dona Lucila pelo programa Luz para Todos, que desde 2003 já levou energia elétrica para mais de 16 milhões de brasileiros. Uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia revela que 93% deles relataram melhorias na qualidade de vida. O coordenador nacional do Luz para Todos, Aurélio Pavão, diz que os ganhos são muitos. Começando com serviços básicos, né? Poder ter uma geladeira, ter acesso à informação para a coletividade, acesso à educação em regime noturno, atendimento a postos de saúde, bombeamento d'água. O programa também ajuda a manter as famílias no campo e mais, fez com que 1 milhão de pessoas retornassem para o meio rural. E cerca de 80% das famílias atendidas pelo programa puderam comprar pela primeira vez geladeira e televisão. Inclusive a família de Dona Lucila, que agora fica ligada nos acontecimentos. Abriu para o mundo porque a gente já sabe o que está acontecendo no mundo, né? Então, para nós foi muito uma benção. O Luz para Todos já investiu 24 bilhões de reais, sendo 17 bilhões do governo federal. O programa já universalizou o acesso à energia elétrica nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste e continua até o final de 2018 nos locais que ainda precisam. E o cidadão que quiser solicitar o programa no seu município deve fazer o pedido junto à distribuidora local gratuitamente. Reportagem Natália Kozlik. 19h22 em Brasília. Você, cidadão, vai poder acompanhar o andamento dos contratos do BNDES. O banco financia inúmeros projetos de empresas brasileiras aqui e no exterior. A ideia é facilitar o controle por parte da população sobre os investimentos do banco. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é um dos maiores do mundo e hoje é a principal instituição do governo federal para financiar empreendimentos no Brasil. Infraestrutura, agropecuária, cultura, indústria, comércio. O BNDES está presente em todas as atividades econômicas do país e o banco tem buscado melhorar os mecanismos de transparência. Para isso, foi assinado nesta quinta-feira um acordo com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O objetivo, segundo o diretor da área de controladoria do BNDES, Ricardo Baldin, é ampliar o acesso da população a informações sobre os contratos e investimentos feitos pelo banco. Estaremos muito mais perto no sentido de troca de informações e troca de experiências naquilo que se refere às práticas de transparência. De acordo com o secretário executivo da CGU, Wagner Rosário, a transparência é demanda crescente da sociedade. Os cidadãos vão poder saber para quem esses recursos estão sendo destinados e aumentar o controle social e a transparência no nosso país e, consequentemente, diminuir a corrupção e qualquer uso indevido de recursos no nosso país. No portal www.bnds.gov.br também é possível consultar mais de 1 milhão de contratos de financiamento do banco, firmados com mais de 300 mil clientes nas 2 últimas décadas. Reportagem Gabriela Noronha. Fortes tempestades atingiram nesta semana o município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. E hoje o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, sobrevoou as áreas afetadas pelas chuvas e conversou com representantes do governo local para definir
apoio do governo federal na reconstrução da cidade. O reconhecimento de situação de emergência do município foi publicado hoje no Diário Oficial da União para agilizar o atendimento à população. O Ministério já colocou à disposição das famílias afetadas kits de assistência humanitária contendo produtos de higiene, limpeza e dormitório. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina que sejam abertas gravações sigilosas de julgamentos na ditadura. Supermercado é condenado por deixar a auxiliar de limpeza trancada durante o serviço noturno. Paciente deve ser indenizado após cair da maca em sala de cirurgia. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que o Superior Tribunal Militar permita o acesso dos cidadãos aos áudios de sessões que ocorreram na década de 70. No caso, um pesquisador queria a divulgação de gravações sigilosas de julgamentos de presos políticos durante a ditadura. Ricardo Viula. No Supremo Tribunal Federal, um pesquisador pediu acesso aos áudios de julgamentos antigos durante a ditadura para publicar um livro sobre a atuação de advogados que defenderam presos políticos pelo regime militar. Em defesa, o Superior Tribunal Militar destacou que já permite o acesso às gravações das etapas de leitura dos relatórios e de sustentação oral que ocorrem durante o julgamento, mas que não há determinação para que seja liberado o áudio das votações secretas. Ao julgar o caso, o plenário do STF acompanhou a relatora, ministra Carmen Lúcia, contra a manutenção do sigilo. A presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que a população tem o direito de saber o que se passou durante a ditadura. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história, todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar para não esquecer, e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos, dentre outras atrocidades. Os ministros do STF também lembraram que a Constituição Federal garante o livre acesso à informação e à transparência dos atos governamentais. Condenado por deixar a auxiliar de limpeza trancada durante o serviço. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho ao fixar o valor de R$20 mil à empregada. Priscila Peixoto. A auxiliar foi contratada para trabalhar à noite em um supermercado e disse que o estabelecimento ficava trancado durante toda a jornada. Como não tinha a chave, ela saía apenas às 7 da manhã, quando o gerente chegava para abrir a loja. Ao analisar o caso na 4ª turma do TST, a ministra Maria de Assis Calcin afirmou que manter empregados trancados não configura medida de segurança, mas sim risco à integridade física do trabalhador. Os ministros entenderam que não houve apenas restrição à liberdade de locomoção, mas também ofensa à honra e à dignidade da mulher. Plano de saúde e hospital devem pagar R$15 mil a paciente que caiu da maca em sala de cirurgia. O paciente idoso estava internado para cirurgia de hérnia. Fernando Rota. O paciente estava sedado e teve várias lesões no rosto após cair da maca no centro cirúrgico. A Justiça do Acre entendeu que houve negligência e que a reparação dos danos causados ao consumidor em casos como esse é de responsabilidade do plano de saúde, hospitais e clínicas conveniados. TV por assinatura deve indenizar cliente por suspensão indevida do serviço. A mulher ficou sem os canais por um mês. Pedro Scartesini. A consumidora teve o serviço interrompido durante um mês, mesmo tendo comprovado que quitou a fatura no prazo estabelecido com a empresa de TV por assinatura. Portanto, não havia motivo para a suspensão do serviço.
O juiz do caso no Rio Grande do Norte condenou a empresa de telecomunicações a pagar R$3.000 à consumidora pela falha na prestação de serviço. Empregado que passou por homofobia e assédio moral vai ser indenizado. No caso, uma empresa de varejo deve pagar R$40.000 ao trabalhador. Carlos Ribeiro. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná lembrou que o assédio moral é prática inadmissível em qualquer ambiente. Para os julgadores, o empregado comprovou que sofreu humilhações diárias durante os 3 anos em que trabalhou na loja e, por isso, vai receber R$40.000 de indenização. A empresa de ônibus é condenada após motorista parar 2 pontos depois de passageira dar o sinal. O veículo teria parado somente após forte pressão de outros passageiros. Ao descer no ponto errado, a passageira precisou caminhar carregando compras debaixo de sol. A Justiça de Santa Teresa, no Espírito Santo, condenou a empresa de ônibus a pagar R$1.000 à passageira. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova projeto que destina armas apreendidas às polícias estaduais. Benedito de Lira critica transferência de Secretaria da Pesca para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Ângela Portela cobra apoio do governo aos refugiados venezuelanos em Roraima. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje o projeto que destina às polícias estaduais 70% das armas apreendidas e que não sejam mais necessárias como prova de crime em processo judicial. A proposta é do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, e apenas regulamenta algo que já está previsto em decreto. No entanto, na opinião do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, é preciso deixar claro que 70% desse material será destinado às polícias estaduais e o restante às Forças Armadas ou museus, quando não tiverem mais serventia. Porque é um desperdício destruir armas apreendidas se elas podem ser aproveitadas pelas Forças Armadas e órgãos de segurança pública, tão carentes de armamento. Segue para a sanção presidencial o projeto que regulamenta a profissão de detetive particular, já reconhecida por uma portaria do Ministério do Trabalho. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o Congresso Nacional tem um papel decisivo para ajudar o Brasil a superar a crise econômica e retomar o crescimento. Isso ficou demonstrado nesta semana, por exemplo, com a aprovação do projeto que regulariza a situação dos que mantinham recursos não declarados no exterior por meio de pagamento de multas e impostos devidos. O dinheiro arrecadado, lembrou Eunício, será dividido com estados e municípios, o que dará um alívio aos cofres dessas entidades. Espere o povo brasileiro do Congresso Nacional participação no sentido de fazer com que a economia volte a funcionar, de que as instituições, graças a Deus, estão plenas no seu funcionamento e que o Congresso Nacional vai cumprir e está cumprindo o seu papel de fazer com que o Brasil volte aos trilhos. Nós não podemos deixar o Brasil como estava, à deriva. Na opinião de Eunício Oliveira, o cenário já se mostra positivo, inclusive com a Moody's, agência de classificação de risco de investimentos, colocando o país em patamar estável, o que significa que a nota do país não será rebaixada nas próximas avaliações. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, está preocupado com as consequências da privatização da Companhia Energética de Goiás, CELG, ocorrida em meados do ano passado. O problema, como explicou Caiado, é que mesmo tendo vendido a maior empresa de Goiás por R$1 bilhão e 100 milhões, o governo estadual teve de assumir uma dívida da CELG com a Caixa Econômica Federal de R$2 bilhões e 400 milhões e outra de R$3 bilhões e 700 milhões junto ao BNDES. Outra preocupação de Ronaldo Caiado é o uso do dinheiro da privatização no projeto político do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB.
E o dinheiro da privatização está sendo para fazer um projeto político de um partido para 2018, para comprar prefeituras e os prefeitos para aderirem a um projeto do atual governador Marconi Perillo. É deplorável, é deprimente. E na opinião do senador Gladson Cameli, do PP, os acreanos têm a certeza de que a política de florestania não deu certo no Acre e é preciso criar mecanismos para colocar o Estado no trilho certo para o desenvolvimento. De acordo com ele, os órgãos responsáveis pela proteção ao meio ambiente promovem uma perseguição implacável aos produtores rurais. Além disso, Gladson contou que a indústria de alimentos emprega atualmente 16 mil pessoas, mas o número de postos de trabalho pode até triplicar se o custo da produção baixar. Temos praticamente para mais de 30 milhões de amazônidas sofrendo com essa política de preservação na Amazônia, enquanto não precisamos desmatar, porque o que já está lá dá para produzir e colocar na prática. Só se fala de Amazônia quando é no momento de dizer preservação. Quando se fala em desenvolver, dar oportunidade para os pais de família para trabalhar, ninguém olha para a região norte. Os assuntos de pesca e criação de peixes deveriam continuar sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, disse o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, ao criticar a transferência desse setor para o Ministério da Indústria e Comércio. Para ele, a transferência vai gerar danos ao setor e foi implementada sem fundamentação técnica nem diálogo dos segmentos interessados. Benedito de Lira espera que o presidente Michel Temer reavalie a decisão. Nossa preocupação maior é a de que a mudança leve a uma nova desestruturação do setor, o que pode ser catastrófico para o segmento pesqueiro do país. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou a inauguração em Ilhéus do Centro de Inovação do Cacau, no Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia. O centro, segundo a senadora, vai fortalecer a cadeia produtiva do cacau por meio de análises para melhorar a produtividade, a rastreabilidade e a qualidade das amêndoas de cacau. Lídice da Mata aproveitou para pedir a votação de projeto apresentado por ela que estabelece o mínimo de 35% de amêndoa de cacau na composição do chocolate fabricado no Brasil. Ela explicou que esse índice é referência em todo o mundo e, portanto, poderá dar competitividade ao produto nacional no mercado internacional. Lídice ainda defendeu a criação do selo Chocolate do Sul da Bahia. São essas agregações de valor, esse debate sobre a produção local que poderão fazer com que nós passemos de um momento da economia voltada para a monocultura exportadora do cacau para uma agregação de valor na cadeia produtiva, que é a produção do chocolate, o chocolate da Bahia e mesmo o cacau de melhor qualidade, com maior produtividade, que seja feito não apenas do nosso estado, mas maior produtividade em todo o país. E o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, será pelos próximos 2 anos o presidente da Comissão de Infraestrutura, fórum no qual ele quer discutir problemas que afligem a população e o setor produtivo. A crise hídrica que ainda persiste, principalmente no Nordeste brasileiro e agora no Centro-Oeste, a transposição do São Francisco, a renovação da malha viária, incluindo aqui uma importante estrada na região amazônica, a BR-319, que retira o estado do Amazonas do isolamento para com o Brasil, questões importantes na área hidroviária, que é fundamental para a integração das nossas economias. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, destacou a importância do programa Criança Feliz do governo federal, que propõe medidas de estímulo ao desenvolvimento das crianças nos primeiros 1000 dias de vida. Não resta dúvida, senhor presidente, que o programa Criança Feliz tem condições de transformar a realidade de milhões de brasileiros e, no futuro, esvaziar presídios e encher escolas. Esse é o melhor e maior programa já feito no Brasil em termos de programa social. José Medeiros destacou ainda que a poluição é um dos principais causadores de mortalidade infantil no mundo, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mais de 1 em cada 4 mortes de crianças menores de 5 anos são provocadas por ambientes insalubres que causam doenças como diarreia, malária e pneumonia.
Roraima não sofre com o descaso do governo federal apenas no setor energético, disse a senadora Ângela Portela, do PT. Segundo ela, a omissão também ocorre com a falta de apoio no atendimento aos migrantes venezuelanos que buscam melhores condições de vida em Roraima. Dos 3.600.000 reais oferecidos pelo Ministério da Saúde há 3 meses, nada chegou aos cofres do Estado, denunciou a senadora. Em fevereiro, o governo de Roraima reforçou o pedido ao Ministério da Saúde, disse Ângela Portela, que lembrou que nem o Estado, nem o município de Pacaraima, por onde esses migrantes chegam ao Brasil, têm condições de oferecer ajuda humanitária a esses refugiados. A União tem que cumprir a sua parte. De acordo com os dados da Polícia Federal, o número de venezuelanos que solicitaram refúgio em Roraima cresceu mais de 22.000% nos últimos 3 anos. Só em 2016, mais de 2.000 venezuelanos foram à sede da Polícia Federal pedir visto da condição de refugiado. E a expectativa é que esse ano o número de atendimento dobre. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Debatedores divergem sobre justificativas para a reforma trabalhista. Deputados apontam ações que levarão desenvolvimento aos estados. Parlamentares comemoram a arrecadação com leilão de aeroportos. Boa noite. O leilão dos aeroportos de Fortaleza, no Ceará, Salvador, na Bahia, Florianópolis, em Santa Catarina e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, garantiu ao governo uma arrecadação de 3 bilhões e 720 milhões de reais. Um grupo alemão, uma empresa francesa e outra suíça venceram os leilões. De acordo com Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, a negociação demonstra que o Brasil está retomando a credibilidade dos investidores internacionais. O parlamentar destaca o valor do aeroporto de Fortaleza, arrematado por 425 milhões de reais. Raimundo Gomes de Matos espera que a nova gestão do aeroporto leve modernidade e comodidade aos usuários. Para ele, as privatizações são ações que buscam melhorar os serviços à população e não podem ser vistas com preconceito. O leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre garantiu ao governo federal uma arrecadação de quase 4 bilhões de reais para todo o período da concessão. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, comemora o resultado que, na sua visão, também reflete a disposição de estrangeiros voltarem a investir no Brasil. Hildo Rocha ressalta que o valor arrecadado com o ágio foi 23% acima do esperado pelo governo, que era de 3 bilhões. O deputado afirmou ainda que as empresas que venceram o leilão têm parte de seu capital estrangeiro e que o processo ocorreu com lisura. O leilão dos aeroportos de 4 capitais brasileiras garantiu ao governo uma arrecadação de cerca de 23% acima do valor esperado. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, avalia que o país está no caminho certo, transmitindo confiança e credibilidade. O deputado também cita outras notícias econômicas que considera positivas. A primeira é que a agência de risco Moody's melhorou a perspectiva do país. A segunda é o registro do crescimento do emprego formal em fevereiro, após quase 2 anos de queda. No final de 2016, foi promulgada uma emenda constitucional que estabelece prazo até 2020 para que os estados e os municípios paguem seus precatórios. Angelim, do PT do Acre, informa que o prazo estipulado pela emenda é menor, obrigando as administrações estaduais e municipais a buscarem auxílio nas instituições financeiras. Ainda segundo Angelim, essa emenda ainda não foi regulamentada pelo Tesouro Nacional e os bancos não estão liberando empréstimos. O parlamentar destaca que os governos estão de mãos atadas, porque, se não pagarem os precatórios, serão penalizados por improbidade administrativa. Economia digital é o nome que se dá à movimentação financeira dos negócios feitos pela internet ou por aplicativos como o Uber e o Airbnb, por exemplo. Em 2014, esse montante adicionou 2 trilhões e 200 bilhões de dólares ao PIB global. Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, chama a atenção dos parlamentares para a importância de o Brasil se adequar a esse novo método financeiro. Segundo Tiago Peixoto, a legislação brasileira é atrasada quanto ao tema, e isso atrapalha o recolhimento de recursos por meio da internet.
O deputado avalia que o incentivo à economia digital, além de atrair lucro, promove ideias, pesquisas, tecnologias e reduz os custos operacionais. No entendimento de Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, o governo federal precisa voltar a investir em obras públicas necessárias, como estradas, escolas e hospitais, para gerar emprego e movimentar a economia. Além disso, ele defende que o BNDES dê mais estímulos à iniciativa privada. Pepe Vargas critica ainda a proposta da reforma da Previdência. Para o deputado, é um erro do governo só olhar a Previdência como um gasto e não como distribuição de renda. Ele avalia que as mudanças afetarão a vida dos agricultores de todo o país. Previdência. Em debate na Câmara, o coordenador-geral de Estatística do Ministério da Fazenda alertou que, se a reforma da Previdência não for aprovada, o déficit do setor consumirá 11% de tudo que o país produzir em 2060. Ele destacou como principal motivo o envelhecimento da população, como conta a reportagem a seguir. Acompanhe. O envelhecimento da população deverá elevar, de forma estrutural, o déficit da Previdência nos próximos anos. A afirmação é do coordenador-geral de Estatística do Ministério da Fazenda, Alexandre Fernandes, que participou de audiência pública na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. O debate centrou-se em aspectos atuariais do sistema. Segundo Fernandes, se fosse aplicado em 2016 a mesma estrutura etária esperada para 2030, o déficit da Previdência seria, no ano passado, o dobro do que realmente foi. Dessa vez não é uma piora por questões conjunturais. Não é uma piora porque o mercado de trabalho não está respondendo bem. É uma piora porque a população está mudando seu perfil etário. A população está envelhecendo. Qual é a pressão aqui? A pressão é estrutural, não é conjuntural. Fernandes diz também que, se a reforma não for aprovada, o déficit previdenciário consumirá 11% de tudo que o país produzir em 2060. Com a reforma, o déficit seria 4 vezes menor. Para o relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, os dados apresentados pelo técnico do governo são preocupantes. Nós estamos diante de uma evidência. Aqueles que não quiserem enxergar essa evidência por motivos políticos, etc., eu entendo, não tem problema nenhum. Agora, o fato que se coloca diante de nós é assustador. Nós precisamos fazer a reforma. O professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará, Cláudio Pucci, fez uma avaliação diferente da apresentada pelo governo. Para ele, o modelo governista para estimar o déficit da Previdência contém erros que tornam as projeções indeterminadas no longo prazo. Além disso, o modelo não informaria a margem de erro da previsão e usaria valores defasados, alguns de 2009. Um problema central é, nós temos um baixo grau de eficácia na projeção, e esse baixo grau de eficácia não é admitido pelo governo brasileiro. O deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, concordou com Pucci. Para ele, o governo não pode basear apenas em previsões a reforma do sistema previdenciário, que corta ou dificulta o acesso a benefícios. O dia de hoje deixou claro que o governo se baseia em cima de projeções. Projeções podem se realizar ou não. É correto usar um dado de 2009 nos cálculos que se fazem nas projeções para se apresentar uma reforma? Isso está defasado há quase uma década. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acolheu um pedido do PSB e prorrogou até sexta-feira o prazo para a apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência. O prazo inicial se encerrou nesta terça, quando foram apresentadas 146 sugestões de mudanças no texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a reforma da Previdência é necessária para garantir o acesso de todos os brasileiros ao benefício. Ele, no entanto, diz que não concorda com alguns pontos propostos pelo governo no projeto em análise na Câmara. O congressista afirma ser contra o tempo de contribuição de 40 anos para se garantir a aposentadoria integral. Geraldo Rezende também critica a regra de transição para pessoas com menos de 50 anos e a equidade da idade de aposentadoria para homens e mulheres. O deputado ainda se manifesta contra mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC.
O BPC é um direito garantido por lei há décadas e é direcionado às pessoas com deficiência e idosas que vivem à margem do básico. Trata-se de um salário mínimo pago àqueles que não possuem meio de prover sua subsistência. Esta proposta não pode cogitar a ideia de retroceder qualquer direito que arduamente trabalhamos para conquistar. A proposta de reforma da Previdência voltou a ser criticada por Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais. O parlamentar diz que o governo enviou para o Congresso um projeto sem ouvir as classes envolvidas, o que para ele foi um erro. Sou contra a reforma da Previdência sem que houvesse antes uma consulta da sociedade civil organizada, sem que se conversasse com o parlamento antes de enviar. Eu quero que a comissão tenha muito trabalho e que tenhamos o tempo adequado para quê? Para que essa reforma volte de onde ela nunca deveria ter saído da maneira que saiu, que ela volte para o Planalto Central, que ela volte para a presidência da República, que o presidente puxe essa reforma de volta e comece da maneira que deveria começar, não goela abaixo, uma insatisfação popular como há muito tempo não é vista. Não podemos viver dessa maneira. Lincoln Portela defende ainda um regime especial de aposentadoria para agentes da segurança pública, agricultores e mulheres. O deputado também critica a desvinculação de alguns benefícios ao salário mínimo, como a pensão por morte e o benefício de prestação continuada. Na opinião de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta de reforma da Previdência representa a perpetuação da desigualdade no Brasil. Ela acredita que o número enorme de brasileiros não terá condições de se aposentar porque não chegará aos 65 anos. A deputada avalia que, se o projeto for aprovado da forma como o Executivo propõe, 25% dos idosos do país ficarão à margem de qualquer proteção social. Segundo Érica Cocai, em 57% dos municípios, a população tem expectativa de vida menor de 65 anos. Trabalho. Representantes da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho voltaram a criticar a proposta de reforma trabalhista do governo em audiência pública da comissão especial que discute o assunto. Já deputados da base governista acreditam que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho estão distantes do mundo real. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, defende que há grandes inverdades nos argumentos do governo para promover a reforma. A primeira inverdade, na visão da ministra, seria o argumento de que a reforma vai promover a geração de empregos. Em lugar nenhum do mundo, reforma trabalhista promoveu geração de empregos. Ao contrário, quando analisamos o contrato temporário, por exemplo, que foi instituído, ele gerou precarização dos empregos efetivos existentes e não gerou empregos. Saída para a crise, ela precisa ser encontrada na economia. E não na precarização do trabalho. Já o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano, disse que a proposta de reforma trabalhista possibilita a retirada drástica de direitos do trabalhador. Isso porque a reforma permite que o negociado entre as partes prevaleça sobre a legislação trabalhista. Para o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, o Ministério Público do Trabalho está distante do Brasil real, onde empresários deixam de contratar empregados por falta de segurança jurídica. Há, assim, uma interlocução entre o Ministério do Trabalho, também o Ministério Público, sobre o Brasil real. O Brasil real que nós vivemos no dia a dia. Parece que falta, senhores, conversar com os empreendedores e empregadores. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Germano Silveira, também rejeitou os argumentos do governo para promover a reforma trabalhista, como o grande número de processos na área. Segundo ele, o alto número de processos não é exclusividade da Justiça Trabalhista, mas ocorre em todas as áreas do direito no Brasil. Já o professor da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein, acredita que a reforma trabalhista poderá ajudar a construir um cenário em que os conflitos serão resolvidos por meio da negociação no local de trabalho. A proposta regulamenta a representação dos empregados no ambiente de trabalho. Os debates na Comissão Especial de Reforma Trabalhista prosseguem até o início de maio, quando o relator Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, pretende apresentar parecer à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Desenvolvimento Regional. O Ministério de Minas e Energia liberou 284 milhões de reais para o programa Luz para Todos em Mato Grosso. De acordo com Fábio Garcia, do PSB, 18 mil famílias vão ser beneficiadas. O deputado informou que o estado mato-grossense é o segundo a receber o Luz para Todos desde que o programa foi retomado no ano passado. Fábio Garcia agradeceu e elogiou o trabalho do Ministério de Minas e Energia por estar, segundo ele, resgatando a credibilidade do setor energético e garantindo um desenvolvimento do setor. Luiz Couto, do PT da Paraíba, confirma sua presença na cidade de Monteiro, na Paraíba, no próximo domingo, dia 19, para participar da visita dos ex-presidentes Lula e Dilma às obras concluídas do trecho leste da transposição do Rio São Francisco. O congressista observa que, no ato da inauguração, o governo atual faltou com a verdade quanto à paternidade do projeto, que, nas suas palavras, nasceu nos governos de Lula e Dilma. A comitiva dos ex-presidentes, segundo Luiz Couto, também participará da plantação de mudas de árvores no local. O trecho da obra tem 217 quilômetros de tubulações e 6 estações de bombeamento e também beneficia o estado de Pernambuco. As obras do Eixo Leste prometem levar água a 168 municípios dos 2 estados, beneficiando 4,5 milhões de pessoas. Renato Andrade, do PP, comemorou a conclusão da BR-146 no trecho que liga Guaxupé a Passos, no sul de Minas Gerais. Para o deputado, a obra é uma grande vitória da população mineira e levará muitas melhorias para a região. Ele espera agora que o DENIT dê agilidade na liberação de outros trechos da rodovia. Recentemente empossado como deputado federal, Adermis Marini, do PSDB de São Paulo, apresentou proposta para a criação de uma comissão permanente de transparência na Câmara. O objetivo, segundo ele, será o controle da corrupção e a garantia da responsabilidade da gestão fiscal e dos gastos públicos. Adermis Marini cita ainda o encontro do G6, Grupo Político e Econômico Suprapartidário de Franca, para discutir a instalação do aglomerado urbano na região da cidade paulista. Segundo o deputado, essa concentração regional é de fundamental importância para contribuir para o desenvolvimento dos municípios. Agricultura. A Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina lançou um questionário para orientar as políticas públicas voltadas para a produção de alimentos orgânicos. Celso Maldaner, do PMDB, assinala que a intenção é identificar os pontos fortes e fracos dos produtos orgânicos no estado. Celso Maldaner acrescenta que, com as informações obtidas pelo questionário, será possível ter uma visão mais ampla e saber o que as pessoas pensam da atividade, quais são os segmentos de produção, comercialização, regulação e fiscalização. O parlamentar ressalta que Santa Catarina ocupa o 4º lugar no ranking nacional do cultivo de orgânicos. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, participou ontem da reunião de parlamentares do Nordeste, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na pauta, os representantes de regiões produtoras de cana-de-açúcar discutiram problemas do setor sucro-alcooleiro. Os deputados e senadores debateram uma solução para amenizar os danos aos produtores brasileiros com a importação de etanol dos Estados Unidos. Rômulo Gouveia também voltou a pedir ao ministro a permanência da Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Campina Grande, que está na cidade há 60 anos. Política. O deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, avalia que existe um grande alvoroço no Senado, na Câmara e no Executivo em decorrência do pedido feito pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para abrir 83 inquéritos contra políticos delatados pelos funcionários da Odebrecht na investigação da Operação Lava Jato. Segundo Flavinho, a exemplo do que aconteceu em 2016, quando houve uma mini-reforma política após a divulgação da primeira lista do Procurador-Geral, o que se pretende agora é proteger os envolvidos com uma nova reforma. E chegamos agora, então, nesse momento atual em que estamos com essa segunda lista, com vários nomes de governadores, de deputados, senadores, já personalidades sem foro privilegiado, como ex-presidente, ex-presidenta, não é? E estamos no momento em que essa casa, de novo, volta a se preocupar com isso e quer blindar bandidos. Porque aqueles que destroem o nosso país, que roubam o dinheiro público, que desviam dinheiro de saúde, educação, de assistência social, são bandidos.
Segurança Pública. João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, critica a decisão do Executivo Federal de deslocar militares das Forças Armadas para fazer segurança pública. Em sua avaliação, essa atividade desvirtua o papel dos militares. João Moraes entende que as Forças Armadas não podem ser rebaixadas ou confundidas, pois fazem parte da estratégia de segurança nacional. A parlamentar questiona a ausência de recursos para reforçar a segurança pública nos estados e também a falta de investimentos estratégicos e tecnológicos nas Forças Armadas. Responsável por abrir a primeira congregação do Evangelho Quadrangular no Pará, Josué Bentson, do PTB, avalia como positivo o trabalho de evangelização que vem sendo desenvolvido há 43 anos no estado. Ele cita como exemplo a pastoral carcerária, que revelou a importância de se investir na criança para evitar que elas optem pela criminalidade. A maioria daqueles que estão hoje presos, aguardando julgamento, tem de 18 a 26 anos de idade. Mas a maioria tem de 18 a 20. Há 10 anos atrás, eram meninos. Então, quando eu vejo a criançada na rua hoje, eu estou pensando daqui 8 anos, daqui 10 anos, não existe governo neste país, por mais bem intencionado que seja, que vai resolver este problema, porque não adianta construir presídios. Josué Bentson destaca que hoje existem mais de 3.000 igrejas do Evangelho Quadrangular no Pará. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.